1 Reis, capítulo 18, versículos 21 ao 46. Diz assim o versículo 21. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos 2 novilhos e escolham eles para si um dos novilhos, e dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe metais fogo. E tomaram o novilho que lhes fora dado e prepararam. Então invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu. E saltavam ao redor do altar que tinham feito, e ao meio-dia Elias começou a zombar deles, dizendo: clamai em altas vozes, pois ele é Deus, talvez esteja pensando, ou tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e necessite de que o desperte. Assim eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue. Passou o meio-dia e continuaram a profetizar até a hora da oferta de cereais. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor, e fez um rego em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então disse: enchei de água 4 cântaros, derramai-o sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse mais: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. A água correu ao redor do altar e encheu também o rego. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse Elias: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E agarraram-nos, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. E disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, pois há ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. A 7ª vez disse: levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E o poder do Senhor veio sobre Elias, e cingindo ele os lombos, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pelas tuas verdades
e por aquilo que o Senhor está fazendo no meio da igreja, Senhor. Sei que o Senhor está levantando um povo que se levantará em autoridade, em poder e em governo sobre essa terra, Senhor. Deus, este povo estabelecerá o teu governo, assim como o Senhor nos ensinou a orar, dizendo que venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu, assim será por meio desse povo, Pai. Nós estabeleceremos o teu reino nesta cidade, nessa terra, nas famílias dessa terra. Todos saberão que o Senhor é Deus, pois a terra se encherá do conhecimento da tua glória, Pai. Obrigado por isso, Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu tenho falado e eu tenho percebido que Deus, nos últimos tempos, tem nos levado a um tempo profético para a igreja. Quando eu digo um tempo profético, eu não estou falando daquela profecia que a gente acostumou a ver, quando alguém enrola a língua e fala algumas palavras. Não é esse tipo de profético. Não que eu não creia nisso, eu creio nisso também. Mas eu estou falando de um novo tempo que Deus está levantando a igreja. Uma igreja profética que se levantará não apenas para enrolar a língua de vez em quando, mas se levantará profeticamente para estabelecer sentenças divinas, juízo divino, para profetizar mudança de história, transformação de cidades, de reinos, estabelecendo o reino de Deus. E eu sei que está chegando o tempo em que Deus vai manifestar a sua glória de uma forma poderosa, não apenas em Piracicaba, mas em toda a terra, porque é profético isso que eu acabei de orar, que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Mas, amados, antes que a glória de Deus possa se manifestar de uma maneira plena, antes que a glória de Deus possa se manifestar de uma forma integral, e nós possamos ver essa manifestação da glória, é preciso que Deus restaure o ministério profético da igreja. Por quê? Porque isso também é bíblico. Eu queria ler 2 versículos com vocês. João 1,14. João 1,14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio, pleno de graça e verdade. Então veja bem que aqui diz a respeito da manifestação plena da glória de Deus. A manifestação plena da glória de Deus é o Senhor Jesus. Quando Jesus vem, João não tem palavras para descrever isso, então ele diz: olha, o Verbo, a palavra se fez carne, ela habitou no nosso meio, nós vimos a sua glória. É a glória do unigênito do Pai, é a glória plena, cheia de graça e de verdade. Então ele está dizendo que Jesus é a manifestação plena da glória de Deus. Mas antes de Jesus vir, nascer, se manifestar, antes disso acontecer, 6 meses antes disso acontecer, Isabel, a prima de Maria, engravidou. Quem é que nasceu primeiro? Jesus ou João Batista? Então quem é que vem primeiro? A glória ou o ministério profético? Quer ver o que diz Mateus capítulo 3.
Quando isso aqui acontece, Jesus não tinha sido batizado, Jesus ainda não tinha feito milagres, Jesus ainda não tinha curado ninguém, Jesus ainda não tinha pregado para ninguém, quando isso aconteceu. Mateus capítulo 3, fala a respeito de João Batista. Versículo 1 começa: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou, dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Mas vendo ele, muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos dignos de arrependimento, e não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Queridos, então, para que a glória plena de Deus se manifeste, é preciso que se manifeste o ministério profético antes. Antes da chegada de Jesus, da manifestação de Jesus, antes de Jesus sair pregando, antes de Jesus manifestar a glória de Deus, curando, libertando, restaurando, perdoando, aparece João Batista fazendo o quê? Qual foi a principal mensagem de João Batista? A mensagem do arrependimento. E qual foi o principal grupo que João Batista confrontou? Os pecadores, as prostitutas. Quem foi o alvo principal de João Batista? Os religiosos. Então, amados, a manifestação plena da glória de Deus só acontecerá no momento em que a igreja se levantar profeticamente para confrontar e destituir todo poder religioso e falso. Amém? E está chegando esse tempo que Deus vai levantar homens e mulheres que irão confrontar os poderes da religião. Não existe nada mais terrível do que a religião para escravizar o homem. Todos os grandes males da história da humanidade estão atrelados a lutas religiosas. Os piores momentos da história da humanidade estão atrelados a disputas religiosas, a guerras chamadas guerras santas. Todos os dias 11 de setembro de todos os anos, as pessoas vão parar para lembrar que um grupo religioso resolveu destruir 2 prédios nos Estados Unidos, matando milhares de pessoas por causa da sua fé, ou da sua crença, ou da sua religião. Então, a pior das coisas que pode existir na história do homem é o espírito de religiosidade. E Deus está levantando uma igreja profética que vai bater com um machado na raiz do espírito de religiosidade, confrontar esse espírito para estabelecer a plenitude da graça e da verdade. Amém? O texto que nós lemos a respeito de Elias e os profetas de Baal, e eu vou tentar esmiuçar um pouquinho isso, ele fala muito a respeito disso. Os dias que Elias estava vivendo eram dias em que estava estabelecido em Israel o governo de Acabe, mas um governo que tinha o comando verdadeiro, a mão que realmente governava era a mão de Jezabel. Esse governo representa o governo religioso.
E naqueles dias Deus levanta um ministério profético para confrontar este governo religioso. Nós temos falado bastante sobre paternidade, não é verdade? Então o governo que estava estabelecido naqueles dias era o governo do rei Acabe. Acabe, o nome Acabe significa irmão do pai. E Jezabel significa pura, casta. O governo que estava estabelecido naqueles dias, o reino que estava estabelecido naqueles dias, é um reino que não é um reino de paternidade, mas é um reino de paternidade disfarçada. Não é um governo de pai, era um governo de tio. Porque Acabe é o irmão do pai, mas não é o pai. Jezabel significa pura, casta, santa. Ou seja, o governo religioso que procura se estabelecer sobre as pessoas é um governo de uma capa de santidade, de uma capa de pureza, de uma capa como que eu posso dizer, de castidade, mas disfarçada, porque por baixo está um governo de domínio, de possessão, um governo de controle, e um governo que não está pautado nos princípios estabelecidos por Deus, que é o princípio da paternidade. Então este governo, este reino, este princípio comandava a nação de Israel naqueles dias. O governo do irmão do pai, debaixo de uma santidade falsa. Este governo sustentava 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azera, ou de Astarote, que é a mesma divindade. 1 Reis 18, 19. Queridos, eu queria muito espalhando, conversando, mas nós não vamos ter tempo para tudo isso, não. Mas eu vou tentar esmiuçar um pouquinho isso. 1 Reis 18, 19 diz assim, ó. Elias dizendo: agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, e traze os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo, ou em algumas versões de Azera, ou de Astarote. Poste ídolo é porque a imagem dele era feita com um pedaço de árvore, um toco de árvore, que eles adoravam, por isso chamava-se poste ídolo. Que comem da mesa de Jezabel. Queridos, antes de eu falar isso, eu vou falar para vocês aqui. Haviam 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, ou Astarote. Baal significa Senhor. E Astarote, ou Azera, é uma divindade feminina, que é a divindade da fertilidade. E estes 850 profetas eram alimentados na mesa de Jezabel. Preste atenção nisso, queridos. Porque o sistema religioso alimenta um sistema de um senhorio e de uma divindade que está ligada à geração. A produtividade, a geração, a fertilidade. Baal significa Senhor, portanto, senhorio, domínio. E Azera, o ventre. E eles comem da mesa da religião, do governo, da igreja do tio,
e da igreja da falsa santidade, da falsa pureza. Essa igreja de falsa paternidade e de falsa pureza tem uma mesa, e nessa mesa ela alimenta a Baal, ao senhorio, ao domínio, e ela alimenta a Azera, ao ventre. O que isso quer dizer, querido? Isso quer dizer que isto é uma afronta ao relacionamento. Por que esse governo sustentava esses dois tipos de divindade? Porque este governo, ele sustenta exatamente a falsa ou o falso relacionamento de Cristo Senhor com a igreja. Havia um Deus Senhor e uma deusa mulher, que eram sustentados pelo governo do não pai, do irmão do pai e da falsa santidade. O sistema religioso hoje, ele alimenta esse tipo de igreja. Às vezes eu tenho dito, queridos, nós temos acompanhado isso e visto isso acontecendo, e quando eu falo do sistema religioso, eu não estou falando só de catolicismo, disso, daquilo, estou falando de igrejas evangélicas também, que estão sustentando um sistema religioso de domínio sobre as pessoas, alimentando essas pessoas na sua mesa. Existem governos religiosos, muitas vezes evangélicos, que estão estabelecendo o domínio sobre a vida das pessoas, o controle sobre a vida das pessoas, dominando a mente das pessoas, dominando o coração das pessoas, dominando a vontade das pessoas, fazendo com que essas pessoas se submetam não por amor, mas por medo. Este é o governo de Acabe e Jezabel. Mas vai chegar o momento em que Deus, e já está chegando, que Deus está levantando a igreja profética, que vai se levantar para confrontar esse tipo de governo falso. Queridos, nem tudo que você ouve na televisão falando de Jesus, nem tudo que você ouve por aí pregando a respeito de Jesus, está atrelado a um governo de paternidade. Muitas vezes não é um governo de paternidade, é de falsa paternidade. Porque tem sugado as pessoas. Eu conversei com um amigo meu outro dia, pastor, e eu disse para ele assim: vem me ver, cara. Ele falou assim: eu não posso sair daqui, porque a minha sede estabeleceu algo, e durante um ano eles confiscaram as finanças da nossa igreja, nós temos que mandar tudo para lá. Porque ele quer construir um prédio para não sei quantas mil pessoas. Este sistema, amados, tem colocado as pessoas debaixo de um jugo, onde elas não têm mais a liberdade. Esse não é o governo do Pai. O governo de Acabe não é o governo do Pai, porque o governo do Pai é aquele governo que eu preguei outro dia a respeito do pai do filho pródigo, que quando voltou e tinha desperdiçado toda a herança, disse: ainda eu tenho para ti vestes novas, ainda eu tenho sandália para os teus pés, ainda eu tenho anel para o teu dedo, ainda eu tenho bezerro cevado para você, tudo que é meu é teu. Esse é o governo do Pai. Mas o governo do irmão do pai é o governo que suga, é o governo que domina, é o governo que retém, é o governo que exerce comando com grilhões. Mas Deus está levantando uma igreja que vai confrontar, como levantou naqueles dias. De repente Elias é levantado pelo Senhor, e o Senhor diz assim: agora eu quero que você confronte o governo de Jezabel e de Acabe. E Elias chama o povo e diz assim: até quando vocês vão ficar nessa indecisão? Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois caminhos? Nós temos que tomar uma decisão. Ou se vocês querem servir Baal, o Senhor, sirvam. Se vocês querem servir ao Senhor Deus, então vamos ver quem é Deus. E o povo disse: boa essa palavra. E Elias leva todo mundo para o monte, e lá no monte começa o confronto. Elias manda fazer 2 sacrifícios, dá um novilho para eles, um fica com eles, assim, vocês podem começar. Não vamos botar fogo no negócio não, que só
O Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. Então vocês não botam fogo não, vocês só vão orar. E aí começa o confronto. Então os profetas de Baal fazem aquele altar e começam a adorar, e vão adorando, e vão adorando, vão adorando. E a Bíblia diz que eles vão pulando ao redor do altar, e vão se cortando, se retalhando, e quando dá meio-dia, ainda não aconteceu nada, eles continuam orando, continuam clamando, continuam profetizando, até que o texto diz, no versículo 36, no versículo 29, diz assim: passou o meio-dia e continuaram a profetizar até a hora da oferta de cereais. Aí Elias disse: agora chega, agora chega, agora é a minha vez. E aí Elias toma algumas providências, e é sobre um pouquinho dessas coisas que eu quero falar com você hoje. O que é que o governo profético vai fazer para que a glória de Deus se estabeleça sobre a terra? Como esta igreja profética irá se levantar, irá se comportar, irá agir para que se estabeleça a plenitude da glória de Deus sobre essa terra? Primeiro, Deus levanta um homem chamado Elias. Elias significa Jeová é Deus. Então a igreja profética vai estabelecer primeiro a firmeza, os fundamentos de que Deus só existe um. Parece uma redundância, né? Jeová é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. E nós vamos estabelecer isso. E aí Elias começa, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. A igreja profética que Deus vai levantar para estabelecer a glória dele sobre essa terra, manifestação da graça e da verdade, primeiramente é uma igreja que restaura altares. Amém? A igreja que Deus vai usar é uma igreja que restaura altares. O texto diz que a primeira providência de Elias é que ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Deus não irá manifestar a sua glória, Deus não irá manifestar o seu poder, Deus não vai fazer sinais e maravilhas, prodígios, coisas gloriosas nessa terra, enquanto a igreja do Senhor não decidir restaurar o altar do Senhor. Amém? Nós estamos vendo, queridos, homens subindo para cima do púlpito, crentes levantando suas mãos, com a sua vida toda estraçalhada, despedaçada, desfigurada, e querendo que a glória de Deus desça, e chamando pela glória de Deus, e estamos fazendo os nossos shows, os nossos lindos shows, cheio de luz, cheio de fumaça, cheio de estrelinha, cheio de LED, cheio de não sei o que, achando que com isso nós vamos atrair a glória de Deus, quando na verdade Deus está esperando a igreja tomar a decisão de restaurar o altar. Do que é que está falando esse texto? Está falando de santidade, de altares consertados, porque sobre altares quebrados, Deus não irá se manifestar. Se acha você que a glória de Deus virá, e nós vamos viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, a nossa vidinha lá fora, aqui o pastor não vê, aqui o irmão não vê, aqui a igreja não vê, aqui ninguém está perto, aqui eu posso viver desse jeito, e com isso vamos atrair a glória de Deus, vindo para a igreja no domingo, levantando nossa mãozinha, tira o teu cavalinho da chuva, porque Deus só irá visitar altares restaurados. Amém? E o governo profético, o ministério profético é levantado exatamente para consertar altares. Muitas vezes as pessoas não gostam disso. Eu já perdi muita gente que não gosta de ouvir. Eu já falei outras vezes também, se eu mudar minha pregação, queridos,
Vamos triplicar o número de membros, é só mudar a pregação. Dê para as pessoas o que elas querem ouvir e você enche. Mas nós não estamos procurando encher uma casa de show. Estamos querendo encher o céu de gente santa, de gente pura, de gente consertada, de gente transformada. Deus está levantando uma igreja que vai confrontar sim. Qual foi a pregação de João Batista, como eu disse no começo? A primeira palavra que ele disse para as pessoas foi: arrependei-vos. E disse mais: o machado está colocado na raiz das árvores. Árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Queridos, essa é a mensagem da igreja profética. As pessoas não gostam muito de ouvir isso. Por quê, queridos? Porque nós não estamos em cima do púlpito prometendo Mercedes-Benz para ninguém. Não vamos ficar em cima do púlpito prometendo mansão para ninguém. Não vamos ficar em cima do púlpito prometendo que você vai ser um big, mega, ultra power empresário. Não, nós estamos em cima do púlpito dizendo: conserta o teu altar, porque se você consertar, a glória de Deus virá. Elias restaura o altar do Senhor que estava em ruínas. Qual é o tema de sexta-feira? Levantando altares em casa. Amém, amados? Pais, comecem a consertar os altares de dentro da sua casa. Mães, comecem a consertar os altares dentro da sua casa. Filhos, comecem a se consertar dentro da sua casa. Amém? Vamos lá. Versículo 31. Então tomou Elias 12 pedras segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou um altar em nome do Senhor, e fez um rego ao redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. O que é que ele usa para restaurar o altar do Senhor? 12 pedras. 12 é o número de governo. 12 na Bíblia é o número que simboliza governo. Elias estava dizendo que Deus está restaurando um novo tipo de governo na igreja. O governo restaurado, um governo estabelecido em cima de princípios espirituais, um governo que foi feito com 12 pedras. Pedra é o que na Bíblia? Pedra representa quem na Bíblia? Jesus. Mas as 12 pedras que ele usou representavam quem? As 12 tribos. Quem é o novo Israel de Deus? A igreja. Então as 12 pedras que Elias usa para restaurar, é por isso que Deus deu 12 apóstolos. As 12 pedras que Elias usa para restaurar o altar, elas representam o novo governo que se estabelecerá na igreja, uma nova maneira de ser igreja, uma igreja estabelecida em cima do governo divino, não no governo de homens, onde homens são honrados, homens são glorificados, homens são idolatrados, homens são adorados e gostam de ser adorados. Homens que estão dando seus anéis para serem beijados. Mas Deus está restaurando um novo tipo de governo na igreja, estabelecido em cima de amor, estabelecido em cima de misericórdia, estabelecido em cima de compaixão, estabelecido em cima de perdão, estabelecido em cima do governo de Deus, a forma de Deus pensar. Deus está restaurando este altar. O altar é construído com uma igreja, com um reino, com um governo. Amém? Onde é que se faz altar, queridos? Com as 12 tribos, com os 12 apóstolos, com os 12 que representam os fundamentos da igreja. É neste lugar que a glória e o fogo vai descer. Amém? Deus está restaurando isso.
E você não precisa ficar preocupado. Às vezes eu ficava preocupado, Senhor, às vezes eu acho que eu bato duro nas pessoas na pregação, e depois algumas pessoas vão embora, e não sei o que e tal. E eu não preciso me preocupar com isso, queridos. Eu só tenho que me preocupar com uma coisa: eu só não devo deixar que ele vá embora. Amém? Não quero deixar que ele vá embora. Se alguém mais quiser ir embora e ele ficar, está tudo certo. Amém? Nós não vamos ser aquela igreja de Laodiceia, que Jesus chegou e disse para ela que ela tinha tudo, mas no fundo não tinha nada. Que botaram ele para fora, disse: estou batendo, quero entrar, não me deixa entrar. Não, queridos, porque se ele estiver aqui, não preciso me preocupar mais. Se ele estiver aqui, quem o ama virá também. Amém, amados? Vamos continuar. Aí ele usa as 12 pedras, faz o altar, a igreja restaurada. O altar da igreja restaurada. Aí o que ele faz? Ele diz assim: agora faça um rego em volta. Um rego cabia 2 medidas de semente. E então ele diz assim: agora eu quero que vocês peguem e encham 4 cântaros de água e joguem sobre o altar. E aí vão lá e jogam. Aí ele diz assim: faça a segunda vez, faça a terceira vez. Quantos cântaros foram jogados? 12. De novo. Amém? O governo da igreja restaurada é o governo onde vai fluir o rio de Deus, onde as águas vão ser abundantes, onde vai fluir a unção de Deus, a manifestação da unção de Deus. Elias não estava molhando só para deixar o negócio difícil. Elias estava profetizando: a igreja restaurada fluirá num governo de unção, de glória, de poder. As águas representam o rio de Deus que flui. Amém? O rio de Deus que flui de dentro da igreja restaurada. Amém, amados? Jesus disse isso naquele dia na festa dos tabernáculos. Ele disse: alguém tem sede, vem a mim e beba, porque a água que ele beber fará dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. E disse isso a respeito do Espírito Santo que haveriam de receber. Então, amados, altares restaurados trazem o rio de Deus, traz a água de Deus. Amém? E então, quando ele molha bem o altar, daí no versículo 36 ele diz assim: quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque, Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Elias deixou os profetas de Baal profetizarem e orarem até a hora da oferta de cereais. Sabe que hora era? Quando Elias mandou parar? Hein? Sabe que hora era? Quando Elias disse: para tudo. Era 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, Elias falou: agora para, porque agora é a hora da oração. Olha o que diz Atos capítulo 3. Atos 3:1 diz assim, ó: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona, que era 3 horas da tarde. Volta um pouquinho sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Versículo 46.
Irmãos, quando eu começo a enxergar essas coisas na Bíblia, eu começo a endoidar. Deus tem um senso de humor tão lindo, né? Deus é tão maravilhoso. Que hora que Pedro e João subiam para a oração? A hora nona, era a hora da oração. Que hora Elias resolveu orar? A hora da oferta de cereais, que era a mesma hora. Ela era oferecida de manhã e depois no meio da tarde. Às 3 da tarde era a hora da oferta de cereais, porque era a hora da oração. 27 e 46 de Mateus diz assim: por volta da hora nona, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Elias para com o governo religioso, dominador, ditador, falso, exatamente no horário em que Jesus entregou seu Espírito. A igreja que vai confrontar os poderes de Jezabel é a igreja que está ligada com a cruz do Calvário. É a igreja que sabe que a hora de confrontar o inferno é a hora em que ela se conecta com a morte de Jesus. Só a igreja que se conecta com a morte de Jesus na cruz do Calvário poderá confrontar o espírito de Jezabel, poderá confrontar o espírito religioso, poderá confrontar o espírito dominador e falso, uma capa de santidade, mas no fundo de domínio sobre a mente das pessoas. Só a igreja que está ligada com a cruz do Calvário sabe que poderá confrontar o inferno. Amados, existe muito evangelho por aí, mas existe muito evangelho desviando da cruz, dando a volta na cruz, criando atalhos para não passar pela cruz, porque não querem pagar o preço de passar pela cruz, não querem ter a sua carne morta na cruz do Calvário, não querem ter o seu eu crucificado. Mas a igreja que decidir se conectar com a cruz do Calvário, essa vai se levantar e vai destruir o poder de Jezabel e de Acabe. Esta vai se levantar e estabelecer o governo da presença plena de Deus sobre a terra. Amém? Amém? Querido, não tenha medo de passar pela cruz, porque o horário de se confrontar Jezabel é o horário em que Cristo morreu. Amém? E aí Elias confronta e mata os profetas, destrói os profetas de Baal, e então julga, esse espírito maligno. E logo depois de Elias matar os profetas de Baal, ele diz para Acabe: agora você corre, aparelha o teu carro e se prepara, porque vem vindo chuva. Sabe quanto tempo fazia que não chovia? 3 anos e meio. 3 anos e meio não chovia. Mas no dia em que o ministério profético cortou a cabeça do governo de Baal e de Azera, a chuva veio. Só o ministério profético, só o confronto com esse espírito de religiosidade trará a chuva de Deus sobre a terra, queridos. E Elias diz: vai, prepara o teu carro, corre, para que a chuva não te alcance. E aí ele manda Eliseu subir 7 vezes no monte, e quando Eliseu termina pela 7ª vez, volta e diz assim: eu vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem,
E então começa o céu se enegrecer, trovões, relâmpagos e a chuva desce. Por que 7? Porque 7 é o fim de um ciclo e o começo de um novo ciclo. É um novo tempo de Deus começando. 7 é a conclusão de um ciclo. Quando bateu no 7 é porque acabou uma semana, começou outra. Acabou uma, começou outra. Amém? Queridos, Deus está levantando uma igreja que vai confrontar o espírito de religiosidade do governo do tio e não do pai. Vai estabelecer um governo de paternidade. Vai confrontar o senhorio de Baal e o ventre de Azera, para estabelecer o senhorio de Cristo e o ventre da igreja, que vai gerar filhos para Deus. Amém? Que vai manifestar os filhos de Deus. Mas esse governo não se entrega não, queridos. Depois disso aconteceu toda uma história, não é? Jezabel fala, do jeito que você matou os meus profetas, você vai morrer também, eu vou te matar. E vai ser. Elias entrou numa crise de desânimo, e foi toda aquela história, até quando ele chega lá no Monte Horebe, na caverninha, né? E Deus aparece para Elias e diz, o que você está fazendo aí? Ele disse, eu estou aqui porque morreu todo mundo, matou todos os profetas, só sobrei eu. Deus disse, não, eu conservei 7.000 homens que não beijaram a Baal, que não se dobraram diante dele, que estão preservados, guardados. Agora você sai e unge a Eliseu, profeta em teu lugar. Unge a Azael, rei da Síria, acho que é Azael, ou Haddad, não me lembro agora, e unge Jeú, rei de Israel. Queridos, o segredo, o poder está na continuidade. O ministério de Elias praticamente termina ali. Ele não matou Jezabel, ele não matou Acabe, mas ele ungiu Eliseu. E sabe quem ungiu Jeú? Não foi Elias, foi Eliseu. Deus falou para ele, unge você, a Eliseu, e unge a Jeú. Mas quem ungiu Jeú foi Eliseu. Por que, queridos, não foi Elias? Porque a unção que vai destruir o poder da religião vai passar de geração para geração. Eliseu unge Jeú, olha aqui. Elias unge Eliseu. 1 Reis 19. 19. Assim partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias, deixe beijar meu pai e minha mãe, então seguirei. Respondeu Elias, vai, volta, o que te fiz eu? Assim Eliseu deixou e voltou, tomou a junta de bois e os matou, com o aparelho dos bois cozeu a carne e deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Elias unge Eliseu. O que Eliseu estava fazendo? Arando a terra com quantas juntas de bois? 12. Boi significa força humana do trabalho. Deus falou, mata tudo isso, acaba com isso, extermina os bois, porque agora começa um novo governo espiritual, não na força do braço. E aí vai Eliseu, daí para frente, capítulo 9, versículo 1 diz assim, ó: o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos, leva este vaso de azeite contigo e vai a Ramote Gileade. Chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninse. Entra e faz que ele se levante do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abra a porta, foge e não te detenhas. Portanto foi o jovem profeta a Ramote Gileade. Entrando ele, viu que os capitães do exército estavam assentados ali. Disse ele: capitão, tenho uma palavra para te dizer.
Respondeu Jeú: a qual de todos nós? Disse ele: a ti, capitão. Então levantou, entrou na casa, derramou azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor Deus: ungi-te rei sobre este povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe a todos do sexo masculino, tanto o escravo como o livre em Israel. A casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Queridos, só uma igreja que libera a unção de um para o outro, de geração para geração, poderá destruir este governo maldito de religiosidade. Elias unge a Eliseu. Eliseu não unge pessoalmente a Jeú. Eliseu chama um dos profetas que estava com ele, um jovem profeta, e manda um jovem profeta ungir Jeú. Isso se chama geração. Só o Espírito sendo liberado de geração em geração irá exterminar a casa de Jezabel. Amém? E aí Jeú conclui o que Elias começou. Eu vou ler alguns textos para você. 2 Reis 9, 22. Olha só o que Jeú faz. Vendo Jorão, Jorão era filho de Acabe. Vendo Jorão, a Jeú perguntou: a paz, Jeú? Olha o governinho sem vergonha, irmãos. Olha o governo sem vergonha de Jezabel. Assim, a paz, Jeú, você veio em paz, Jeú. Ele sabia que o negócio, o bichinho sabe quando o negócio vai pegar pro lado dele. Assim, ó, ai, a paz, Jeú. Jeú responde: que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Voltou-se Jorão e fugiu, clamando a Acasias, a traição a Acasias. Então Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre as espáduas. A flecha lhe saiu pelo coração e ele caiu do seu carro. Disse Jeú a Abdicar, seu capitão: toma-o, lança-o no campo de Nabote, o jezreelita. Lembra-te de que indo eu e tu juntos a cavalos após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença: ontem eu vi o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e certamente te farei pagar por ele neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. Ele mata o filho de Acabe e manda jogar o seu corpo no campo de Nabote. Lembram de quem é Nabote? Nabote é o cara que Jezabel mandou matar para dar a vinha dele para Acabe, porque Acabe ficou choramingando que queria a vinha de Nabote. Nabote disse: eu nunca vou dar, nem vender a herança do meu pai. E Jezabel mandou matar. Então ele mandou pegar um herdeiro de Acabe e jogar no campo onde mataram a Nabote, que não quis abrir mão da herança. Queridos, Deus não deixará passar nada. Amém? Deus não deixará passar nada. Então ele mata Jorão, filho de Acabe. Versículo 30. Então Jeú foi a Jezreel, e quando Jezabel soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Não tá vendo? O primeiro, não estou falando que o governo religioso é sem vergonha, irmãos. Ele tenta, né? O primeiro, disse assim: você veio em paz, vamos fazer paz, vamos fazer um acordo, está sempre, né? Morreu. Quando Jeú chega perto de Jezabel, o que Jezabel faz? Pinta os olhos, arruma o cabelo, né? E sai toda. Eu não sei rebolar, irmãos, mas sai toda.
Meu Deus. Jezabel tenta ludibriar Jeú, enganar, se enfeitar, corromper, seduzir. Mas Jeú, entrando Jeú 31 pelo porão, perguntou ela: teve paz, Zinri, que contou seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e clamou: quem é contigo? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam pela janela. Disse Jeú: lançai-a daí abaixo. E lançaram-no abaixo e foram salpicados com sangue a parede e os cavalos, e estes a pisotearam. Então Jeú comeu e bebeu. Aleluia! Quando nós derrubar o governo maligno religioso, vamos fazer festa, irmão, comer e beber. Amém? Jeú entrou, comeu e bebeu. Jezabel estava morta. Disse ele: olhai por aquela maldita e sepultai-a, pois é filha de rei. Mas quando foram para sepultar, não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Voltaram e comunicaram a Jeú, que disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou por intermédio de Elias, o tisbita seu servo, no campo de Jezreel: os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se poderá dizer: esta é Jezabel. Irmãos, quando a igreja profética se levantar, Jezabel será tão desfigurada que ninguém mais vai dizer: esta é Jezabel. O julgamento dela está chegando. Amém? E por fim, queridos, Jeú não mata só Jorão, que era filho de Acabe, e nem só Jezabel. No capítulo 10, e eu já estou fechando aqui. No capítulo 10, versículo 1 diz: ora, Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, ao chefe de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: logo que esta carta chegar a vós, visto que estão convosco os filhos do vosso Senhor, como também carros e cavalos de uma cidade fortificada e armas, escolhei o melhor e mais digno dos filhos de vosso Senhor e ponde-o sobre o trono de seu pai, então pelejai-o pela casa de vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: se 2 reis não puderam resistir, como poderemos nós? Então o oficial responsável pelo palácio, o governador da cidade e os anciãos e os aios enviaram esta mensagem a Jeú: teus servos somos, e tudo que nos disseres faremos, a ninguém constituiremos rei, faze o que parecer bem aos teus olhos. Então Jeú escreveu-lhes outra carta dizendo: se estais do meu lado e obedeceis às minhas ordens, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã a estas horas vinde a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade que os criavam. Chegada a eles a carta, tomaram os 70 filhos do rei e os mataram, e puseram as suas cabeças num cestos e enviaram-nas a Jeú em Jezreel. Jeú mata todos os filhos de Acabe, os 70 filhos que Acabe tinha. São mortos, suas cabeças cortadas e enviadas a Jeú. Querido, Deus está levantando uma igreja que esteja disposta a confrontar um sistema que está estabelecido, que não vai se render a esse sistema. Amém? Mesmo que nós tenhamos que pagar um preço alto, nós vamos nos levantar para confrontar o sistema político, religioso, de domínio, de Baal, de Azera, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Coloque-se de pé um pouquinho. Preste atenção no que eu estou falando, queridos. Existem centenas de pastores e igrejas negociando seus púlpitos, com homens corruptos,
Existem centenas, milhares de igrejas dando seus microfones para maçons subirem no púlpito, negociando a igreja, negociando os valores, negociando princípios. Existem pastores andando pelos corredores das igrejas sendo aplaudidos como deuses. Mas este governo vai cair. Este reino vai cair, porque este reino é um reino pautado em cima de uma falsa santidade. Colocam peso sobre as pessoas, colocam fardos sobre as pessoas, colocam opressão sobre as pessoas, pesos que nem mesmo eles carregam. Mas Deus está levantando um povo que vai confrontar tudo isso. Escute o que eu estou falando para você, amado. Se algum dia você ouvir o menor rumor que seja, de que o pastor Ari está fazendo qualquer tipo de aliança política, procure outra igreja. Procure outra igreja para você. Vai para outro lugar, porque eu endoidei. Porque as nossas alianças serão estabelecidas com o Senhor. Nós vamos levantar altares, sim, mas altares restaurados de santidade. Altares que vão honrar o Pai, não o tio. Governos fundamentados em cima de uma igreja restaurada. Por isso, às vezes, vai ser duro, vai bater, vai doer, vai mexer na ferida. Mas é sobre essa igreja que o fogo vai descer. Amém. E quando o fogo descer, os profetas de Baal vão morrer, os profetas de Azera vão perecer, sustentados por essa mesa maligna. Mas nós vamos profetizar que vai faltar pão na mesa de Jezabel. Vai faltar pão na mesa de Jezabel. Seus profetas vão morrer, seu reino vai se acabar, para que a glória de Deus se manifeste, cheio de graça e de verdade. Onde estão os comprometidos com isso? Que não vão ceder às pressões de Baal, nem de Azera, que não vão ceder às pressões de Jezabel, que não vão ceder às pressões de Acabe, mas que vão permanecer firmes, fiéis, santos. Nós vamos fazer isso. Amém. Eu queria que você segurasse na mão desse irmão que está do seu lado. Sabe, amado, às vezes a gente pensa que estamos lutando sozinho. Estamos lutando sozinho contra um sistema. Elias disse para Deus: Deus, todos os profetas já estão mortos, sobrou só eu, estou lutando sozinho contra isso. E Deus disse: não, tem 7.000 que eu preservei. Às vezes você pensa que você está lutando sozinho contra um sistema, mas tem gente do seu lado. Você tem amigos ainda, você tem irmãos ainda. O governo do tio vai acabar. Irmãos, está acabando o governo do tio, do tiozinho, do tiozão. Está acabando. Porque está começando um governo de pai. Às vezes as pessoas falam: por que será que está falando tanto ultimamente de paternidade? Por que fala tanto disso? É porque Deus está restaurando o verdadeiro governo.
O governo religioso não é de pai, é do irmão do pai. Mas o governo que está sendo estabelecido por Deus é um governo de pais e filhos. Amém? Onde há troca de herança, onde as coisas são repartidas, onde há vestes, onde há bezerro cevado. Amém? Feche os teus olhos um pouco. Deus precisa de você, amado. Talvez você esteja perguntando, mas onde é que Deus vai me usar? Querido, Deus quer usar você dentro da faculdade. Deus quer usar você lá na escola. Deus quer usar você no trabalho. Deus quer usar você lá no seu escritório. Deus quer usar você naquele lugar onde você está e você fala, puxa vida, será que eu posso ser usado? Sim, você pode. Deus não vai levantar profetas para ficar dentro da igreja, amados. Deus não está levantando profetas para ficarem profetizando uns aos outros dentro da igreja. Deus está levantando profetas que vão confrontar a Satanás lá fora, que vão confrontar o governo de Satanás lá fora, no mundo, lá fora. Deus quer te levantar, amado. Feche os teus olhos. Esse governo é profético e é geracional. A unção irá passar. A unção vai passar de geração em geração. De Elias para Eliseu, de Eliseu para Jeú, e de Jeú vai destruir o governo de Acabe. Espírito Santo do Senhor, levanta uma geração de profetas. Levanta uma geração de profetas, homens e mulheres que se levantarão e contestarão por sentenças todo o governo religioso, contestarão com sentenças todo falso governo de falsa santidade. Nós nos levantamos esta noite para proclamar a voz do Senhor nesta cidade, levantar um altar consertado, restaurado, restituído, com 12 pedras santas, com 12 taças de água jorrando sobre ele, para nos levantar contra todo espírito de idolatria, todo espírito de idolatria, todo espírito de religiosidade que tem se levantado, que tem roubado, que tem cegado, que tem dominado. Nós nos levantamos hoje contra o principado desta nação. Nós liberamos sentenças de morte para todo principado maligno. O seu reino está caído. O teu reino está caído. O teu reino está quebrado. O teu reino está destituído. Nós nos levantamos contra o principado de Piracicaba e profetizamos: o teu reino está acabado, porque está se levantando uma geração de Elias, uma geração de Eliseus, uma geração de Jeús, que vão se levantar para confrontar, para cortar cabeças de príncipes e estabelecer um governo de autoridade fundamentado em cima da misericórdia, do amor e da compaixão. Colocamos o machado na raiz de toda árvore má hoje e cortamos pela raiz todo governo mentiroso religioso. Todo púlpito que está pregando mentira vai cair por terra. Todo evangelho mentiroso, ilusório, vai cair por terra, porque está se estabelecendo um reino cheio da glória e da graça de Deus. E o rio de Deus irá fluir sobre essa cidade. E o rio de Deus irá fluir sobre Piracicaba.
e o rio de Deus irá correr esta cidade, e a chuva de Deus virá, e a chuva de Deus virá, porque Baal vai cair, porque Azera vai cair, Astarote vai cair, e o rio de Deus virá, a chuva de Deus virá, a prosperidade de Deus virá. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem o teu reino, Deus. 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 Vem o teu reino. Vem o teu reino. Xande canta Ramanai. Está portanto me passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço a Jesus. Fui comprado na cruz, gerado na cruz, redimido na cruz, restaurado na cruz. Aleluia! Libere a palavra profética esta noite. Portanto me amar, vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço a Jesus. Aleluia. Querido, você que tem filhos, parentes, amigos, pessoas que você quer ver transformadas pelo Senhor. Às vezes você fala, já falei, e parece que entra por aqui, sai por aqui. Nós vamos comandar o céu com a palavra profética. Amém? Nós vamos estabelecer o reino com a palavra profética, porque o governo profético, fundamentado em cima dessas bases que eu falei, quando ele veio, quando João Batista veio, alguém disse assim: esse cara tem alguma coisa demais, é diferente. Então alguém disse para ele: és tu o Cristo? És tu a glória? És tu a própria glória? Ele disse: não, eu não, mas eu estou aqui profetizando, porque vem chegando depois de mim alguém mais poderoso que eu, ele que vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele vem vindo, arrependam-se, porque ele vem vindo. Eu estou caminhando um pouquinho na frente, o profeta vai caminhando um pouquinho na frente, e a glória vem chegando atrás, e a glória vem chegando atrás. Amado, nós vamos caminhando na frente, profetizando sobre as nossas famílias, nossos filhos, nossa casa, nosso emprego. Nós vamos profetizando sobre o ministério, e a glória vem chegando. A glória segue o profeta, a glória segue o profeta. Quando o profeta se levanta, a chuva vem.
Profetize sobre os seus filhos. Profetize sobre a sua família. Profetize sobre o seu casamento. Profetize sobre os seus amigos. Profetize, amado, profetize. 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 Essa é a igreja que vai mudar a história. Amém. Amém. Quer a glória? Profetiza. A igreja que se levanta e é capaz de profetizar, também é capaz de ver o vale de ossos secos viver. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Levante a sua mão para o céu. Aleluia. Eu quero declarar sobre sua vida, amado. Você não é um crente, você é um profeta. Você não é um mero crente, você não é membro de igreja, você é profeta de Deus. E esta semana você vai começar a profetizar, e os seus olhos vão começar a ver coisas acontecer. Eu declaro essa unção profética sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, declaro ainda para os profetas do Senhor, essa semana será a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe. Um beijo.